Queridos amigos, queridos irmãos, eu estou aqui hoje nesta capela da Casa Episcopal, onde costumo apresentar ao Senhor as minhas intenções pelo povo de Deus de Itumbiara, e também onde costumo conversar com o Senhor ao preparar as homilias, as pregações que devo fazer e fazer a minha oração pessoal também. E aqui na presença do Senhor sacramentado, eu gostaria de comentar os textos litúrgicos desse 10º domingo do tempo comum, uma vez que eu vou estar em diversos lugares da diocese e não será possível gravar diretamente a homilia. Um texto bonito que aparece nessa liturgia é o da oração coleta, que diz assim: Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo. Fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Depois, aquela terminação, aquela conclusão de toda a oração coleta maior. Nessa oração coleta, que tem mais ou menos 1500 anos, ela já se apresentava no Sacramentário Gelasiano, nós vemos a igreja que suplica a Deus que ilumine o coração do homem, que ilumine a mente do homem, que atenda o seu apelo para tornar-nos capazes de pensar aquilo que é reto, de cogitar aquilo que é bom. Na primeira leitura nós vamos ver que o pecado dos primeiros pais acabou por destruir aquela harmonia interior que nós tínhamos e nos tornou capazes de pensar não só o que é reto e o que é bom, mas também pensar coisas ruins, coisas más, a pensar segundo o mau espírito, que pode nos levar ao pecado também. Né? E pede ainda que aquele pensamento reto oriente a nossa ação, oriente a nossa conduta. Que haja harmonia entre o nosso pensar, as nossas cogitações e o nosso modo de nos portar, a nossa atuação na vida pessoal, na vida comunitária, na vida social. As leituras que nós lemos nesse domingo são muito bonitas também e nos ajudam a refletir sobre a nossa condição de filhos de Deus presentes nesse mundo. Em primeiro lugar, nós vemos a leitura do livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 9 a 15, que trata do pecado dos primeiros pais e de como esse pecado, essa falta dos primeiros pais, deixou consequências para a nossa humanidade. Em que consistiu esse pecado? Deus tinha permitido tudo no jardim, menos comer da fruta da árvore do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. O que é que significa isso? Que Deus tinha reservado para si a decisão sobre aquilo que é bom e aquilo que é mal, uma vez que Ele é o sumo bem e tudo que está conforme a natureza divina, conforme a bondade sublime de Deus, é bom. E tudo aquilo que está em desconformidade com a bondade da natureza divina e de tudo aquilo que Deus criou é mal. O pecado dos primeiros pais consistiu precisamente nisso, em dizer: Deus, o Senhor disse isso, mas eu sei o que é bom para mim. Uma espécie de rebelião adolescente, pela qual nós recusamos as orientações paternas e nos tornamos, assim queríamos, senhores de nós próprios, aqueles que definem para si próprios o que é bom e o que é mal. Os efeitos disso são muitos e muito negativos, nós bem sabemos, e a Sagrada Escritura vai comentando que para corrigir isso, nós temos necessidade de uma intervenção de Deus, do Deus Salvador. Agora, sobre esses efeitos da nossa vida, o Catecismo da Igreja Católica, perto do número 400, então começando no número 397, diz o seguinte: O homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança no seu Criador, e abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisto consistiu o primeiro pecado do homem, na desobediência àquele mandato inicial de comer de todas as coisas do jardim, mas excetuando aquela árvore da ciência do bem e do mal. Todo pecado, daí em diante, será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Nesse pecado, o homem preferiu a si mesmo e não a Deus, e com isso menosprezou a Deus. Optou por si contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, o seu próprio bem. Se eu vou contra Deus, eu vou contra aquele que é o autor da minha existência, da minha vida, e, de alguma maneira, procuro, como fruto da minha desobediência, a morte. A morte sobrenatural na vida do pecado,
mas também a morte natural. A morte entrou no mundo pelo pecado. O preço do pecado é a morte, diz a Escritura. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, da serpente antiga, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus, não segundo Deus. O homem prescindiu de Deus no primeiro pecado. A Escritura mostra as consequências dramáticas dessa primeira desobediência. Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original, ou assim chamada também justiça original. Eles têm medo de Deus, têm medo desse Deus do qual fizeram uma falsa imagem e de um Deus enciumado de suas prerrogativas. E no Gênesis aparece, depois do pecado dos primeiros pais, essa imagem de Deus que é uma imagem falsa. Um Deus raivoso, ciumento, um Deus que tem as ânsias de ser vingativo, e essa não é a imagem correta de Deus, não corresponde ao que Deus é em si mesmo. A harmonia na qual os nossos primeiros pais estavam, estabelecida graças à justiça original, agora, depois do pecado, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. As suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. E, enfim, se realizará a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. A história de Israel, na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Mas mesmo após a redenção operada por Cristo, o pecado se manifesta de muitas maneiras entre os cristãos. A Escritura e a tradição não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina, diz o Concílio Vaticano II, concorda com a própria experiência. De fato, a existência do pecado é evidenciada pela experiência cotidiana. Nós vemos o mal acontecendo no mundo e nos perguntamos por que desse mal. A fonte do mal não está em Deus, mas está no nosso abandono dos preceitos divinos, nosso abandono da vontade de Deus. De fato, diz o concílio ainda, o homem, olhando para o seu coração, descobre-se sempre inclinado para o mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir do seu Criador, que é sumamente bom. Muitas vezes, recusando-se a reconhecer a Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último, e ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. E o catecismo prossegue discorrendo sobre essas consequências do pecado na vida do homem, na vida da igreja, na relação entre os homens, na relação entre os homens e a natureza. Disso dá contas o Senhor quando, ao assumir a nossa condição humana, assume tudo menos o pecado e se oferece por nós em oblação para pagar o preço da nossa morte, o preço do nosso pecado. O Senhor Jesus, que veio por nós e para a nossa salvação, restaura, por assim dizer, as forças da natureza humana e as torna capazes, e torna a natureza humana capaz de reagir ao mal, com a sua graça, com o seu favor celeste. A Jesus, ao pregar o Evangelho e ao expulsar os demônios, é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios em força e em virtude do próprio poder do demônio. É curioso porque eles vêm de Jerusalém já com o julgamento pronto para ver Jesus que estava em casa ensinando o Evangelho aos seus amigos.
um pormenor digno de nota nesse evangelho é que logo no começo diz assim: Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente com eles que nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. O Evangelho de São Marcos foi escrito, evidentemente, depois da morte e ressurreição de Cristo, quando a comunidade de Jerusalém esteve sob a guia de Tiago, irmão do Senhor, e depois do martírio de Tiago, esteve sob o cuidado e a condução de outros irmãos de Jesus. E aqui o Evangelho põe de alerta contra o fato de que a simples condição de irmãos de sangue do Senhor não lhes dava garantia da fidelidade à vontade de Deus. Então, os irmãos de Jesus, os parentes de Jesus que o consideram louco, fora de si, são aqueles que, no tempo em que foi escrito o Evangelho, consideram os cristãos que não seguem a lei judaica também fora de si. E nesse contexto aparecem aqueles de Jerusalém que dizem que Jesus expulsa demônios pela força do demônio. O tribunal já vem com uma sentença pronta: não quero ouvir Jesus. E atribuem ao demônio uma obra que é de Deus. Expulsar os demônios se pode fazer em virtude da força que vem de Deus. Ao fazer essa acusação grave contra Jesus, Jesus fica profundamente indignado e responde adequadamente a esses homens. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. E Jesus joga com esse conceito da unidade com Satanás, ou da desunião de Satanás com Satanás, para mostrar que é necessária a unidade, mesmo quando se trata do mal a ser feito, no caso dos demônios. Não? Em outras palavras, não se pode acusar Jesus de fazer o bem, que é expulsar os demônios daqueles homens que sofrem esses problemas, como se fosse obra de Satanás. Jesus age pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus que ele expulsa os demônios. Quando os fariseus o acusam de fazer isso pelo poder de Satanás, cometem um pecado contra o Espírito Santo. Um pecado que, na falta de arrependimento adequado, não tem perdão. Então, queridos irmãos, o que nós hoje vamos pedir a Deus é a graça da unidade que vem do nosso amor fiel ao Senhor, de contemplar a Deus, tendo dele uma verdadeira imagem, do Deus de bondade e misericórdia, do Deus que é capaz de perdoar os nossos pecados, porque é onipotente e a sua onipotência se revela mais na misericórdia, de um Deus que está conosco e permanece até o fim, que nos ajuda a pensar retamente todas as coisas, a cogitar, a apreender o bem na sua própria natureza de bem e a conhecer a Deus como sumo bem, e por causa disso nos dá a possibilidade de atuar de modo compatível com o bem que nós abraçamos pelo conhecimento. Aquilo que nós vemos como coisa boa e verdadeira, a nossa vontade abraça e nós cumprimos a vontade de Deus assim. Estaremos unidos a Deus se estivermos na busca permanente do sumo bem. Estaremos unidos a Deus se, abraçando a verdade ensinada por Jesus, nós nos unimos entre nós como irmãos e olhamos com um olhar de empatia para todos aqueles que sofrem, os irmãos nossos pobres, os marginalizados, aqueles que precisam da nossa atenção espiritual e da nossa atenção também material. Que Deus seja louvado e que as forças do mal não triunfem contra a igreja, como prometeu o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.